Aquele dia começou como qualquer outro dia na Forja do Sabor, minha pequena, mas próspera, padaria artesanal. O cheiro de fermento fresco e café moído pairava no ar daquela manhã de terça-feira, a luz da manhã filtrando-se pelas janelas grandes que eu mesmo tinha instalado com a ajuda do meu falecido pai. Eu tinha investido cada centavo que possuía, e mais uns 500 mil reais que peguei emprestado do banco, na realização daquele sonho. Era mais do que um negócio, era a prova de que eu poderia construir algo duradouro, algo que alimentasse e alegrasse a comunidade. Eu estava lá, esfregando a bancada de mármore. Sim, mármore, eu economizei 3 anos para comprar aquela bancada. Quando a campainha tilintou de uma forma que não era o som habitual de Dona Clara entrando para pegar seu pão integral. Era um som metálico, frio, que prenunciava desgraça. Entraram 3 homens engravatados e uma mulher de blazer azul marinho, todos com pranchetas e expressões de quem estava ali para cumprir ordens, não para negociar. Na liderança, estava o Sr. Vasconcelos, o chefe de fiscalização sanitária da cidade, um homem conhecido por sua lealdade canina ao nosso prefeito, Ricardo Alencar. Prefeito Alencar. O nome dele ainda me dá náuseas, mesmo agora, anos depois de tudo o que aconteceu. Eu o conhecia de vista, claro. Ele era o rosto sorridente nos cartazes, o político que prometia desenvolvimento e que, ironicamente, adorava aparecer em fotos com empresários locais, especialmente se a foto envolvesse um aperto de mão firme e um pano de fundo que parecesse feito à mão. Ele nunca tinha entrado na minha loja, mas eu já tinha visto o carro dele, um sedã preto blindado, circulando pela vizinhança. Bom dia, eu disse, tentando manter a calma, minhas mãos ainda úmidas de detergente. Posso ajudar? Eu pensei que fosse uma inspeção de rotina, talvez me pedindo para mudar o local da lixeira ou algo bobo assim. Eu nunca imaginaria a extensão da maldade que estava prestes a se desenrolar. O Sr. Vasconcelos não respondeu ao meu bom dia. Ele apenas estendeu uma folha de papel timbrado da prefeitura, as letras pretas parecendo estranhamente grandes e agressivas contra o fundo branco. Notificação de encerramento imediato de atividades. Ele resmungou, sem sequer me olhar nos olhos. Seu foco estava na fila de croissants que eu tinha acabado de tirar do forno, como se estivesse tentando memorizar o último cheiro de sucesso que a Forja do Sabor exalaria. Meu sangue gelou. Encerramento? Mas por quê? Nós passamos por todas as inspeções, pagamos todos os impostos. Tudo aqui é de acordo com o código. Eu estava falando rápido demais, desesperadamente rápido, tentando encontrar a lógica em algo que parecia puramente arbitrário. A mulher de blazer azul marinho, que se apresentou apenas como advogada da prefeitura, falou em um tom entediado, como se estivesse lendo o menu de um restaurante ruim. Alegações de repetidas violações do Código de Zoneamento Municipal, incompatibilidade estrutural com a licença original de operação e falhas críticas na ventilação que representam risco à saúde pública, senhor. Ela nem hesitou ao soltar uma mentira atrás da outra. Risco à saúde pública. Eu usava os ingredientes mais frescos da cidade. Minha cozinha era impecável. Isso é absurdo, eu exclamei, sentindo meu rosto esquentar. Vocês inspecionaram o sistema de ventilação há 6 meses, e ele passou com nota máxima. A licença de zoneamento está correta. Eu a revisei com o meu advogado antes de assinar o contrato de locação. Vasconcelos finalmente me encarou, e a arrogância em seus olhos era palpável. As regras mudaram, senhor, e as violações foram observadas em uma inspeção não anunciada esta manhã. O que ele chamava de inspeção não anunciada era, na verdade, um cerco de 30 minutos realizado por pessoas que nem sequer tiraram o casaco ao entrar na minha área de produção. Eles mal olharam para os fornos, focando apenas em encontrar qualquer pretexto, por mais ridículo que fosse. Eu tentei argumentar, implorar, mostrar-lhes os documentos que provavam o contrário. Eu tentei ligar para meu advogado imediatamente. Mas eles eram um muro de papelada e burocracia fria. Em menos de 1 hora, eles estavam colando fitas amarelas de proibido ultrapassar nas minhas portas. A Forja do Sabor, o lugar que tinha sido o meu coração e alma por quase 5 anos, estava sendo fechada.
Na frente dos meus próprios olhos. Eu me lembro de ter saído cambaleando, segurando a notificação amarrotada. O impacto financeiro foi imediato e devastador. Eu não tinha apenas perdido meu ganha-pão. Eu tinha perdido meu futuro. O estoque perecível de milhares de reais teria que ser jogado fora. Eu ainda tinha a dívida do empréstimo bancário, que era de quase R$ 200 mil restantes. Eu tive que ligar para meus 3 funcionários e dar a notícia mais dolorosa da minha vida. Eu não podia pagar a indenização total, o que me fez sentir um fracasso ainda maior. Eles eram pessoas boas, pais e mães de família que dependiam da forja. Os dias que se seguiram foram um borrão de desespero e raiva. Meu advogado, um homem honesto, tentou lutar contra a decisão. Ele entrou com um mandado de segurança, pedindo a reabertura imediata, alegando abuso de poder e falhas processuais gritantes. Mas cada petição era negada, cada audiência era adiada. Ficou claro que não estávamos lutando contra a lei. Estávamos lutando contra o poder. O poder do prefeito Alencar. A gota d'água veio cerca de 2 semanas depois do fechamento. Eu estava passando na rua, deprimido e sem rumo, quando vi uma placa enorme sendo erguida no terreno do meu antigo estabelecimento. Não era para um novo negócio, nem para a demolição do prédio. Era um outdoor gigante com o rosto sorridente de Alencar e a frase: construindo o futuro, priorizando a saúde e segurança da comunidade. O cinismo daquela frase quase me fez vomitar ali mesmo. Eu chamei meu advogado novamente, desta vez exigindo que ele fosse mais fundo. Eu não queria apenas a forja de volta. Eu queria saber por que isso havia acontecido. Porque o prefeito Alencar, um homem que supostamente deveria apoiar pequenas empresas, investiu tanto esforço para me destruir. A verdade que meu advogado desenterrou era tão trivial quanto revoltante. Descobrimos que a esposa de Alencar, uma socialite entediada com dinheiro demais, tinha decidido abrir uma boutique de doces finos a apenas 3 quarteirões da minha padaria. Ela estava tendo problemas para atrair clientes porque a minha padaria, a Forja do Sabor, era consistentemente votada como a melhor da cidade. Era concorrência, pura e simples. E em vez de competir honestamente, prefeito Alencar usou o aparelho do Estado, o meu dinheiro de impostos, para derrubar seu rival. Ele não precisava do meu terreno. Ele precisava da minha ausência. A raiva que me consumiu não era mais a raiva do fracasso financeiro. Era a raiva da injustiça absoluta. Ele havia destruído meu sonho, arruinado a vida dos meus funcionários e zombado do conceito de serviço público, tudo para satisfazer a vaidade da esposa. Ninguém na prefeitura ousava falar, claro, com medo de perder o emprego. O prefeito Alencar era intocável. Ou assim ele pensava. Eu passei meses na escuridão. Eu vendi meu carro para pagar parte da dívida. Eu morei no sofá da minha irmã. Eu acordava todo dia com um peso no peito, imaginando se eu conseguiria pagar o aluguel do mês seguinte. Mas a cada dia, a humilhação se transformava em um combustível frio e implacável. Eu assistia aos noticiários locais. Eu lia sobre os projetos superfaturados de Alencar. Eu via ele dando entrevistas, falando sobre transparência e ética. E eu ria, um riso amargo e vazio, porque eu sabia a verdade que a maioria da cidade ignorava. Certa noite, eu estava sentado na mesa da cozinha da minha irmã, folheando um jornal velho que tinha o anúncio da próxima eleição municipal. O prefeito Alencar estava concorrendo à reeleição, claro. Ele era o único nome que importava. Seus oponentes eram figuras de papelão, sem financiamento, sem estrutura, sem a menor chance. Ele tinha 58% de aprovação nas pesquisas iniciais. Minha irmã, que estava lavando a louça, me perguntou o que eu estava olhando com tanta intensidade. Eu larguei o jornal na mesa. Eu vou concorrer contra ele, eu disse, e a frase saiu da minha boca antes que meu cérebro pudesse processar o quão insano aquilo soava. Minha irmã parou o que estava fazendo. O quê? Você enlouqueceu? Você nem conseguiu reabrir a padaria. Como você vai concorrer contra um prefeito que tem milhões de reais e o apoio de toda a máquina política? Exatamente por isso, eu respondi.
sentindo uma clareza gelada que eu não sentia há meses. Ele me destruiu com o poder dele. A única maneira de pará-lo é tirando esse poder dele. E a única maneira de tirar o poder é concorrendo. Eu sabia que era uma ideia ridícula. Eu era um padeiro falido, sem conexões, sem dinheiro, sem experiência política. Mas eu tinha uma coisa que Alencar não tinha: uma história de vingança e evidências de sua corrupção. Eu comecei a ligar para as pessoas. Primeiro, meu advogado. Ele achou a ideia maluca, mas depois de um longo silêncio, ele disse: "Eu apoio você, mas saiba que você vai enfrentar um monstro." Em seguida, liguei para meus ex-funcionários. Eles foram os primeiros a acreditar de verdade. Não porque achassem que eu ganharia, mas porque eles sentiam a mesma dor. A história do prefeito destruindo a vida de pessoas comuns por pura vaidade era um veneno que estava começando a se espalhar. Eles se tornaram a espinha dorsal da minha campanha embrionária. O desafio financeiro era quase intransponível. Campanhas políticas custam milhões. Eu tinha o equivalente a R$0,00. Nós decidimos que seria uma campanha totalmente grassroots, dependente de doações pequenas e trabalho voluntário. Nós nos reunimos na garagem de um dos meus ex-funcionários. Nosso escritório era um emaranhado de mesas emprestadas e computadores antigos. O nome da minha campanha? O Povo contra a Máquina. Quando anunciei minha candidatura, a reação foi exatamente a que eu esperava: risos e escárnio. Os jornais locais me deram uma nota minúscula, me chamando de o padeiro revoltado e o azarão sem chance. O prefeito Alencar nem se deu ao trabalho de mencionar meu nome. Ele me considerava uma pulga, uma irritação momentânea. O problema para Alencar é que pulgas podem morder. E eu estava me preparando para dar a mordida da minha vida. Nossa estratégia era simples e brutal: revelar a verdade. Eu sabia que se eu atacasse Alencar na política usual, impostos, infraestrutura, eu perderia. Eu precisava humanizar a dor que ele causou, começando pela minha. O primeiro comício foi patético em termos de público. 15 pessoas, no máximo, reunidas em uma praça pequena. Mas eu não estava falando para a multidão. Eu estava falando para as câmeras de celular. Eu não usei frases políticas prontas. Eu apenas contei a minha história, em detalhes dolorosos. Eu falei sobre o cheiro do fermento no dia em que fui fechado. Eu falei sobre a dívida que me consumia. Eu falei sobre como Alencar não estava preocupado com a saúde pública. Ele estava preocupado com a boutique de doces caríssimos da esposa. E eu mostrei as evidências que meu advogado e eu tínhamos coletado, e-mails internos da prefeitura que mostravam a pressão de Alencar sobre o departamento de fiscalização e as datas da abertura da boutique da esposa. A correlação era inegável. A história viralizou. Não nos grandes canais de notícias inicialmente, mas nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da cidade. As pessoas comuns, que tinham suas próprias histórias de burocracia desnecessária ou favores políticos negados, começaram a se identificar. Eu não era um político sofisticado. Eu era a vítima que estava reagindo. Alencar finalmente notou minha existência, e sua reação foi previsível e violenta. Ele usou toda a máquina para me esmagar. Ele começou a me atacar publicamente, chamando-me de empresário irresponsável que tentou enganar o sistema e piada eleitoral. Ele gastou milhares e milhares de reais em anúncios de televisão que mostravam fotos da minha antiga padaria, tiradas de ângulos que faziam o local parecer sujo e caindo aos pedaços, o que era uma mentira deslavada. A pressão era imensa. Eu comecei a receber telefonemas ameaçadores. Meus voluntários começaram a ser abordados por capangas disfarçados de seguranças. Eu estava com medo o tempo todo, mas o medo se misturava com uma determinação fria. Se ele estava tão desesperado para me calar, significava que eu estava acertando o alvo. Neste ponto, a campanha já tinha ganhado vida própria. Outras vítimas da corrupção de Alencar começaram a aparecer. Um construtor que teve a licença negada por não pagar o suborno. Um funcionário público que foi demitido por se recusar a falsificar documentos. Nós criamos uma plataforma de denúncias anônimas, e a caixa de entrada ficou lotada de histórias de abuso de poder,
de desvio de dinheiro público, de obras inacabadas. A piada eleitoral se tornou a voz da revolta popular. O ponto de virada definitivo veio no debate televisionado, há apenas 2 semanas da eleição. Eu estava lá, com meu único terno emprestado, suando sob as luzes, olhando para Alencar, que vestia um Armani impecável e tinha a confiança do homem que sempre vence. Ele começou o debate me atacando, usando sua retórica polida para me diminuir. Nós não podemos entregar o futuro da nossa cidade a um empresário fracassado que nem sequer conseguiu manter sua padaria aberta, muito menos administrar um orçamento de milhões de reais, ele disse, com um sorriso condescendente. Quando chegou a minha vez de rebater, eu não o ataquei na plataforma dele. Eu o ataquei no seu ponto fraco, a verdade. Eu olhei diretamente para a câmera, ignorando Alencar. O prefeito Alencar tem falado muito sobre fracasso, eu comecei, minha voz firme, apesar do tremor interno. Eu sou um empresário falido, sim. Mas eu não fali por incompetência. Eu fui destruído pela corrupção. Eu fui destruído porque a esposa do prefeito Alencar queria abrir uma boutique de doces, e o prefeito Alencar usou o poder de seu cargo para falsificar documentos e fechar a Forja do Sabor. A plateia estava em silêncio absoluto. Alencar tentou me interromper, mas o mediador, que estava começando a sentir o cheiro do drama, me deixou continuar. Eu não sou um político. Eu sou um cidadão que foi esmagado pela máquina. Mas eu não estou aqui apenas para lamentar minha perda. Estou aqui para expor o seu, prefeito Alencar, e o da cidade e eu continuei, e então eu tirei da minha pasta o que havíamos guardado para o final. As provas. Não era apenas sobre a padaria. Durante meses de investigação noturna, meus voluntários e eu descobrimos um esquema de superfaturamento maciço em um projeto de pavimentação. Cerca de 30% do dinheiro público destinado à pavimentação de ruas estava sendo desviado para contas offshore de empresas de fachada ligadas a Alencar. E eu tinha a planilha. Uma planilha impressa, autenticada por meu advogado, com os números exatos. 27 milhões de reais desviados em 3 anos. Eu levantei a planilha no ar, e o papel parecia tremer nas minhas mãos. O prefeito Alencar diz que eu sou um risco. Eu digo que 27 milhões de reais desaparecidos do cofre da cidade é o verdadeiro risco. 27 milhões de reais que poderiam ter sido usados para hospitais, escolas, ou até mesmo para ajudar pequenos empresários como eu a sobreviver, em vez de serem destruídos pela sua ganância. Alencar perdeu a compostura. Ele gritou, acusando-me de difamação, tentando arrancar o microfone do suporte. Ele parecia um animal encurralado. O sorriso desapareceu, substituído pela fúria crua de um homem que sabia que seu segredo mais sujo acabará de ser exposto em horário nobre. Aquele debate mudou tudo. No dia seguinte, a história da planilha não era mais apenas um boato de rede social. A Polícia Federal abriu uma investigação preliminar. Os grandes jornais tiveram que cobrir o escândalo. O apoio de Alencar desabou de 58% para menos de 40% em 48 horas. O resto de sua campanha foi gasto tentando se defender das acusações de corrupção, em vez de me atacar. Ele estava na defensiva, sangrando. Minha campanha, que começou com R$0,00, explodiu em popularidade. Pessoas que nunca tinham votado na vida apareceram para se registrar. Doações de R$20, R$50, R$100 chegavam de todo lugar. A mensagem era clara. A cidade estava cansada da velha política e pronta para a vingança. Os últimos dias foram uma corrida frenética. Eu mal dormia, bebendo café forte e vivendo de adrenalina. Eu não estava mais falando sobre a Forja do Sabor. Eu estava falando sobre a forja do futuro da cidade, sobre limpar a sujeira e restaurar a ética. Eu estava usando o meu trauma como um megafone para todas as pessoas que se sentiram traídas pelo poder. Então veio o dia da eleição. Eu estava na garagem de campanha, que agora estava lotada de voluntários ansiosos, o cheiro de pizza fria pairando no ar. A apuração começou lentamente, e os nervos estavam à flor da pele. Os primeiros resultados eram ruins, como esperado, já que Alencar tinha seus bastiões eleitorais nos bairros mais ricos.
Acalmem-se, eu disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Esperem pelos bairros populares. Eles são a nossa força. E eu estava certo. À medida que as urnas das zonas mais pobres, aquelas esquecidas pela administração de Alencar, começavam a ser apuradas, a diferença começou a diminuir. 20% para mim, 19% para ele. 25% para mim, 23% para ele. A cada boletim, a tensão aumentava. Por volta das 10 da noite, o canal de notícias local anunciou que Alencar estava apenas 3 pontos percentuais à frente, e a maioria das urnas ainda não havia sido contada. A sala explodiu em um grito. Estávamos na disputa. À meia-noite, a diferença era de menos de 1 ponto percentual. Eu estava encostado na parede, tonto, assistindo a tela piscando. Eu olhei para minha irmã, que chorava de exaustão e esperança. Se eu perdesse por pouco, eu ainda teria exposto a verdade. Mas a vingança completa exigia a vitória. Exigia tirar o cargo dele. E então, às 1h15 da manhã, o resultado final apareceu na tela. Com 98% das urnas apuradas, o âncora de notícias, com a voz embargada pela surpresa, fez o anúncio. Temos um vencedor. É oficial. O ex-proprietário de padaria, que se tornou um azarão político, superou todas as expectativas. O novo prefeito da nossa cidade é o Senhor Meu Nome, com 51% dos votos válidos. O barulho na garagem foi ensurdecedor. Gritos, abracos, confeti barato voando por toda parte. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não estava chorando de alegria, não completamente. Eu estava chorando pela forja do sabor, pelo meu sonho destruído, pelo tempo perdido. Mas, acima de tudo, eu estava chorando porque a justiça, finalmente, tinha sido feita. Horas depois, quando o sol estava prestes a nascer, eu estava na sede da prefeitura, dando minha primeira entrevista como prefeito eleito. As luzes eram fortes, e o cheiro de novo poder estava no ar. Eu já tinha ouvido que o prefeito Alencar tinha sido visto deixando sua casa com malas, provavelmente tentando escapar da investigação federal que agora estava em pleno curso, graças à minha denúncia. Um repórter me perguntou como eu me sentia, depois de ter passado de padeiro a prefeito em apenas 6 meses. Eu respirei fundo e olhei para a câmera. Eu não sorri. Eu tinha um trabalho a fazer. Eu me sinto como alguém que recuperou o que lhe foi tirado, eu respondi. E minha voz era a voz do homem que perdeu tudo e ganhou a guerra. O prefeito Alencar usou o poder dele para me destruir, para destruir a minha vida e a dos meus funcionários, apenas para proteger um negócio de doces da esposa. Ele pensou que era intocável. Ele estava errado. Eu me candidatei e assumi o cargo dele. Não por ambição, mas por necessidade. Para garantir que ninguém mais na nossa cidade seja destruído pela ganância e pela vaidade de um político corrupto. A Forja do Sabor pode ter fechado, mas a justiça da Forja está apenas começando. Aquele dia, eu não apenas ganhei uma eleição. Eu completei a vingança mais doce e completa possível. Eu não precisei sujar minhas mãos ou ir à forra em um beco escuro. Eu apenas tirei o brinquedo dele. Eu peguei a cadeira dele, o escritório dele, o poder dele. E com esse poder, eu garanti que ele nunca mais voltaria a destruir o sonho de mais ninguém. A padaria se foi, mas o novo capítulo da minha vida, aquele onde eu uso o poder para servir, e não para oprimir, havia finalmente começado. E a primeira ordem do dia, quando eu assumisse o cargo, garantir a reabertura imediata e a indenização total de todos os pequenos negócios que Alencar havia fechado ilegalmente ao longo dos anos. A vingança era minha, e ela tinha gosto de vitória.